Fala, criptoinvestidores! Romário Madureira aqui com vocês em mais um vídeo e hoje eu vou responder essa pergunta que muitos me fazem. Por que eu comprei Bitcoin? Por que você compra Bitcoin, Romário, e continua comprando até hoje? É o que eu vou falar no vídeo aqui de hoje e espero que vocês gostem. Mas antes, se inscreva no canal, não esqueça de ativar as notificações e, gente, me dê um like aí, ajude que mais pessoas possam e tenham a possibilidade de adquirir esse conhecimento, saber um pouco mais sobre esse universo de criptomoedas, né? Entender um pouco sobre os criptoativos e, claro, o Bitcoin. Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa que me fez comprar Bitcoin foi a volatilidade. Eu sei que muitas pessoas veem a volatilidade como risco, mas eu enxergo isso como uma possibilidade de maximizar e ter ganhos muito significativos. E aí, olha só, sobre a questão da volatilidade. Desde quando o Bitcoin foi criado, começou a ser negociado lá em julho de 2010, o Bitcoin valorizou mais de 300 milhões em porcentagem, gente. Então, se você tivesse investido R$ 1, apenas R$ 1 lá em 2010, hoje você teria o equivalente em Bitcoin a 3 milhões de reais com R$ 1. Segundo motivo, é descentralizado, ou seja, o Bitcoin, os governos não têm acesso, eles não controlam isso. E sinceramente, quando o governo vai mexer com finanças, dá errado. Eu não gosto, não confio no governo, principalmente para me falar o que eu vou fazer e como que eu vou ganhar mais dinheiro, como que eu vou investir o meu dinheiro. Eu não confio no governo, então foi outro motivo que me fez escolher o Bitcoin. E um terceiro motivo é que o Bitcoin ele é um ativo escasso, ele tende, com o passar dos anos, ser um ativo que ele vai ter, o seu valor ele vai crescer, né? A gente costuma falar que o Bitcoin ele é deflacionário. Com o passar dos anos, a gente não tem uma inflação, como a gente vê aí, ano passado, a inflação batendo aí mais de 10%. Então, o que a gente tem? A gente tem, com o passar dos anos, o nosso poder de compra utilizando o real, ele é menor, ou seja, você tem o mesmo R$ 100, só que cada ano você compra menos coisa. Olha aí, o que poderia comprar quando o real foi lançado, o plano real, e hoje o que você compra? Então tem uma desvalorização gigantesca da nossa moeda. E aí, eu comecei a comprar Bitcoin porque eu tinha um dinheiro e eu precisava investir em algo que ia me dar um retorno com o passar dos anos. Eu não queria ir para o sistema tradicional, eu sempre falo para os meus alunos para pensar fora da caixa. E aí eu vi algumas opções de investimento, comecei a analisar o que seria mais rentável, onde eu posso aplicar o meu dinheiro. E aí eu conheci o Bitcoin lá em finalzinho de 2017, mas estudei um pouco e eu comprei lá em 2018. E eu comecei com pouco, coloquei R$ 25, porque eu não sabia se isso ia dar certo, era uma coisa nova, tinha pouca, eu gosto muito de ler, mas tinha pouca literatura, tinha pouca referência, se falava pouco sobre isso ainda. Então, eu comecei a investir e vi que aquilo ia dando um retorno satisfatório e conforme eu fui entendendo esse universo, todo o ecossistema dos criptoativos, eu fui aportando e colocando mais dinheiro. Então, hoje eu tenho um capital fixo que todo mês eu compro Bitcoin e eu vou continuar comprando aí por muitos e muitos anos aí. E aí a gente vê, né, dentro do mundo cripto, essa volatilidade, ela vai potencializando o seu capital de uma maneira extraordinária. Sabendo aí que o Bitcoin, ele funciona, né, durante 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não dorme, né? O mercado cripto ele é negociado 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias no ano. Não importa se é feriado, se é final de semana. Isso é um ponto muito interessante, porque isso me trouxe uma liberdade de poder fazer as negociações no meu horário, em vez de estar, né, comprando, tem que estar 10 horas às 17, quando a gente vai comprar ações, tem que estar em horário, a gente costuma falar, né, a gente tem que ter em horário comercial. O Bitcoin ele quebra essa barreira e aí ele me permite que 3 horas da manhã, meia-noite, no domingo, no sábado, eu consiga adquirir, fazer aportes aí tranquilamente. Então é algo muito positivo dentro do Bitcoin. E se você começar a analisar, a gente tem aí o ecossistema da internet crescendo cada vez mais, a gente vê, né? Cada vez mais a tecnologia avançando e a gente precisava de um meio que pegasse o dinheiro e transitasse dentro da internet de uma forma segura. A gente tem aí, no meu ponto de vista, revolucionou muito o que foi o Pix, né? E isso aí é baseado onde? Na tecnologia do Bitcoin, né? O Bitcoin ele permite fazer isso, transitar dinheiro em qualquer momento, em qualquer horário,
em qualquer dia da semana. Isso eu acho fantástico. Romário, mas e aí? Eu vou comprar Bitcoin? Por que seria interessante? Só porque vai ter um lucro? Porque eu vou ter um capital, né, crescendo aí 3, 4 vezes mais? Por quê? Pessoal, veja só. Toda vez que a gente tem, por exemplo, o lançamento do real, foi porque a gente tinha alta inflação no país na época. E a gente, hoje, a inflação 10% aí, a gente fica aí, digamos assim, muito prejudicado. Você imagina em épocas aí que o país tinha inflação de 80, 50 mil por cento ao mês. E o que que vale? As pessoas ficam preocupadas, assim, vou juntar R$ 1 milhão e tal, mas daqui 30 anos, daqui 50 anos, o que que você vai poder comprar com R$ 1 milhão? Será que o meu poder de compra de R$ 1 milhão não vai ser em torno de 100 mil, sei lá, 50 mil, um pouco mais, ou talvez menos? Se a gente parar para analisar, olha a Venezuela, o que que vale a moeda da Venezuela hoje? Nada. E tem muitos países aí que a moeda é massacrada, né? Então, hoje, qual é a moeda que, assim, ela comanda, digamos, a economia mundial? É o dólar. As pessoas negociam cada vez mais em dólar, mas mesmo assim o dólar não é imune à inflação. Ano passado a gente pode ver que o governo norte-americano injetou dinheiro na economia como se fosse água, foi jogando assim, ó, não tinha limites para imprimir. E isso vai refletir o quê? Você tem muito dinheiro na economia, isso faz com que a gente tenha uma inflação muito alta e isso prejudica as pessoas, né? Prejudica aquelas que estão ali cada dia mais tendo o seu poder de compra reduzido e infelizmente isso não é reflexo de qualidade de vida. Isso acontecendo dentro do país aqui, a gente tem que buscar maneiras de que o nosso poder de compra, não é o capital que eu tenho, o meu poder de compra, ele melhore cada vez mais. Eu tenho que ter aquele dinheiro e ele tem que me dar uma segurança de que daqui 10 anos, daqui 5 anos, eu vou poder comprar o que eu posso comprar hoje ou talvez mais. Aí a gente tem que buscar maneiras de não perder o poder de compra. Não adianta eu ter R$ 1.000 guardado e eu vou gastar daqui 5 anos esses R$ 1.000. O que eu vou poder comprar é irrisório comparado, né, com outros ativos como o ouro ou o Bitcoin. E aí tem uma comparação. O ouro é no meio físico e a gente tem um ouro dentro do ecossistema digital aí, né, dentro da internet, que é o Bitcoin. Então você tem várias pessoas do mundo comprando isso desde 2010 e a gente tem esse crescimento exponencial aí. Para quem não sabe, o Bitcoin está na quarta curva parabólica e essa curva parabólica ela tem uma valorização em média de 2.000%. E o Bitcoin já extrapolou isso há muito tempo, cada curva parabólica ele é monstruoso. Então, o que a gente tem? Imagina que temos dinheiro, temos pessoas negociando e a gente tira o governo da jogada. A gente tira o governo e fala assim, ó, você não vai mais comandar, você não vai ditar as regras aí sobre o meu dinheiro, visto que você é um mau administrador, visto que você não consegue se conter e é o único que tem o poder de emitir, né, cédula, é o único que tem o poder de emitir o papel moeda e ele faz isso de uma maneira desenfreada. Quem sofre com isso somos nós. Então, a gente mora em um país que a carga tributária é uma das mais altas do mundo, a gente mora... E quem é que arca com isso? Somos nós. Mas tem brasileiro passando fome, tem brasileiro morrendo na porta de hospitais, tem brasileiro aí sofrendo com a falta de segurança que é dever do Estado e o Estado não garante isso para nós. A gente paga muito imposto nesse país, a gente trabalha 5 meses no ano para pagar imposto. E quando a gente precisa, às vezes, do serviço público, do SUS, do hospital, quando a gente necessita, né, de uma educação de qualidade, a gente não tem. Então, qual é o sentido de eu ficar dando meu dinheiro em prol de desenvolver o país, só que o gestor, quem toma conta daquilo ali, não faz, né, não faz como deveria, não faz com excelência. E eu não estou criticando aqui governo, independente do governo que estiver no poder, eles sempre vão atender os interesses dele. Não importa, vocês ficam olhando aí, a gente tem PT, PSDB, PSL, PDT, enfim, gente, é tudo a mesma coisa. É farinha do mesmo saco. Para com isso. Na hora de atender os interesses políticos, eles sempre vão se aliar. Então, se a classe política, ela independente, que deveria, né, atender os nossos interesses, o interesse do povo, eles não fazem isso na maioria das vezes, por que eu vou confiar neles para fazer o que é melhor para eu crescer financeiramente? Isso é errôneo, isso é uma besteira. E aí, a gente tem essa possibilidade. E quando foi criado o Bitcoin, né, que é o seu pseudônimo, a gente não sabe, mas é chamado de Satoshi Nakamoto, né, a gente não sabe se é uma entidade, se é uma pessoa, se foi um grupo, enfim, não importa. Quando cria-se isso aí, foi digamos assim, um grito, né, de resistência contra o governo. Lá em 2008, quando
os Estados Unidos têm a crise imobiliária que acaba com a vida de muita gente, perdendo casa, fundos de aposentadoria, né? Enfim, foi ridículo, onde grandes bancos se safaram disso e as pessoas, infelizmente, tiveram sua vida aí praticamente destruídas, né? Imagina você juntar, tem uma economia, você junta aí todo mês, todo ano, né? E quando você vai aposentar, cadê o dinheiro? É como se, a hora de aposentar, o INSS estivesse falido, o INSS não tivesse mais dinheiro. Todo aquele dinheiro, durante anos, você foi colocando lá no INSS, que você acredita que está sendo guardado lá no INSS, ele não estivesse lá. Então, o seu direito de aposentadoria ele foi negado. Foi mais ou menos isso que aconteceu lá nos Estados Unidos. E as pessoas que deveriam ser responsáveis por isso, os grandes bancos, o que aconteceu? Eles ficaram cada vez mais ricos. Eles ganharam mais dinheiro com isso. E, enfim, o dinheiro falou mais alto e, infelizmente, isso aí foi abafado, né? Então, isso afetou todo o globo e a gente tem a eminência, a gente tem a possibilidade disso acontecer novamente. Então, quando cria-se o Bitcoin, quando nasce lá, quando Satoshi Nakamoto vai lá e fala, ó, tem uma maneira aqui da gente continuar utilizando nosso dinheiro, mas agora a gente não vai seguir o que o governo fala. A gente tem algo aqui chamado Bitcoin. E vejam só, por que o ouro ele é tão valioso? Ele é valioso porque nós atribuímos essa reserva de valor, a gente atribui esse valor e ele funciona como reserva de valor. Se todo mundo se interessar, por exemplo, pela minha caneca aqui, essa caneca, cada vez mais essa caneca ela tende a valorizar. Então, com o passar dos anos, dos séculos aí, a gente vê que o ouro ele vem sendo um objeto, né, de muita cobiça. E dentro do meio digital a gente tem isso aí, é o Bitcoin. E como que eu vou... Olha só, outro detalhe é que o Bitcoin ele é um instrumento para diminuir a desigualdade social. Qual foi a ideia? E a gente tem essa alta volatilidade, como eu falo, de oportunidade. Com R$1 era possível, há 10 anos atrás, se você tivesse comprado Bitcoin, se eu tivesse comprado, porque eu também não conhecia, a gente teria 3 milhões de reais. Você imagina, R$1. O que é R$1? Né? A gente sabe que dá para comprar um pão, né? As pessoas aí, né? Para muitos, R$1 é significativo, mas eu falo assim, é o dinheiro que você joga na lotérica, né? Você vai ali na Mega da Virada, eu não sei quanto que é, porque eu sou matemático e eu formado em matemática e tenho estudos probabilísticos, né? Estatística, estudo muito e não gasto meu dinheiro com loteria. Mas assim, o que ocorre? Se você tivesse comprado R$2, você teria 2 milhões de reais, né? Então, imagine só, 6 milhões, né? Porque ele subiu 300 milhões por cento o Bitcoin. Então, é uma forma de você pegar um capital pouco, né? R$10, R$20, R$15, comprar, e daqui 20 anos, daqui 10 anos, ou talvez menos, você tenha feito aí um grande valor, né? Ou um valor que vai realmente impactar na sua vida. Então, é um meio de você colocar pouco dinheiro e com o passar dos anos, isso aí vem rendendo, vem subindo, né, valorizando, e você ter uma possibilidade de adquirir a sua tão sonhada liberdade financeira. Por quê? A gente pensa em aposentar, mas olha só, o governo fala que a gente tem que aposentar com 60 anos. Homem ou a mulher com 60 e o homem com 65. Por que eu tenho que aposentar com 60? Por que eu não posso aposentar com 40, com 50? Eu precisaria ter o quê? Dinheiro. Eu ter, para aposentar, eu preciso ter algo que me mantenha até o final da minha vida aí. E eu posso adquirir isso utilizando, por exemplo, o Bitcoin. Eu posso utilizar as criptomoedas. E para isso eu preciso entender. E aí eu chego em um outro ponto. Para entender isso aí, você precisa fazer curso, você precisa estudar, você precisa entender esse universo para que você pegue o seu dinheiro, potencialize. É só comprar o Bitcoin, Romário? Sim, só que existem análises gráficas que vai fazer com que o seu capital de longo prazo ele suba, ele cresça, né, 2, 3, 4 vezes mais aí. E qual é a ideia aqui? É você, todo mês, ter um pouquinho, né, e comprar, que eu faço, né? Eu faço isso. Todo mês eu compro um capital de Bitcoin. Todo mês eu vou lá, né, eu pago-me primeiro. Eu pego o dinheiro, vou lá, compro o Bitcoin. No próximo mês, compro o Bitcoin. Não me importa se o Bitcoin está subindo, se ele está caindo. Eu estou pensando no longo prazo. Então, veja só, a gente está aqui em 2022 e eu quero saber, em 2032, se nas primeiras décadas aqui, ó, na primeira década, o Bitcoin subiu dessa maneira. É claro que, né, daqui 10 anos, provavelmente ele não vai subir 300 milhões por cento, porque conforme mais pessoas vão entrando, quanto mais pessoas vão aportando, chega um momento que ele vai ter uma estabilidade, assim como o ouro aí a gente vê. Mas é claro que ainda vai ser muito significativo a valorização, até porque especialistas
eles acabam aí tendo um certo consenso dentro do mercado que o Bitcoin vem a valer aí $100.000 e na última década eu estava lendo um estudo em que o Bitcoin ele vai valer aproximadamente $1 milhão, né? Na próxima década, na verdade. Então vejam só, se eu pegar R$ 20, R$ 30 e eu gasto dinheiro aí, né, com outras coisas mais superficiais, qual seria o problema disso aí? Eu tenho uma possibilidade de mudar de vida financeiramente. Eu tenho uma possibilidade de sair da desvalorização, por exemplo, quando lançar aí, se lançar um outro plano, né, de moeda aí, se não conseguir conter essa inflação, o governo ele pode fazer mudanças econômicas, né? Ele pode mudar financeiramente a vida das pessoas quando ele bem quiser, quando ele bem entender. E cada vez mais a gente vê o que o nosso poder de compra, como eu já disse, ele sendo reduzido. E aí, é claro que fugindo do governo, fugindo dessa inflação absurda, né? Fugindo um pouco dessa, digamos assim, desse gerenciamento totalmente desastroso do governo, eu compro Bitcoin. Desde quando eu comprei Bitcoin, eu tenho uma valorização muito boa, apesar de, né, eu trabalho, sou funcionário público, mas assim, eu nunca vi funcionário público ser milionário, a não ser que ele seja ilícito. E eu vejo uma possibilidade disso acontecer comprando Bitcoin. Por isso que eu compro todo mês, eu tenho meus objetivos aí, eu quero mudar de vida e ter uma condição financeira de aposentar antes, né, do que o governo ele estabelece aí. E eu tenho muita confiança de que isso vai acontecer dentro do mundo de criptoativos. E cada vez mais eu estudo, mais eu consigo fazer dinheiro dentro do mercado cripto. E isso aí, ele reflete, né, numa qualidade de vida, porque dinheiro, ele não compra, mas ele é o meio para que você tenha, né, uma felicidade, para que você tenha uma casa, para que você possa ter um momento agradável com a família. E é claro que você vai dormir muito mais tranquilo, sabendo que você tem o dinheiro trabalhando por você e daqui uns anos olhando o saldo que você tem em Bitcoin, né? Quanto que seria equivalente. E não importa se o real, se a inflação está 10, 15, 20, 50%. Por quê? Não importa se o dólar está subindo, se está caindo também. O que me importa? Me importa que eu estou comprando um objeto de valor e esse objeto de valor ele vai crescer muito ainda dentro da internet. Cada vez mais a gente vê os meios de tecnologia avançando e é claro que o dinheiro não poderia ficar de fora aí. Tá ok? Então era isso que eu queria falar. Eu sei que o vídeo ficou longo, peço desculpas aí, mas assim, eu adoro falar sobre o mercado cripto, eu adoro falar sobre Bitcoin e eu gostaria que mais pessoas tivessem acesso a essas informações, que mais pessoas conseguissem entender sobre esse universo cripto, que mais pessoas tivessem a possibilidade de fazerem pelo menos um teste, né, de tentar mudar de vida, de tentar, né, ter a liberdade financeira. E hoje não tem um ativo financeiro que seria propício, né? Quase que não sai, que seria um instrumento de possibilitar isso, que não for o Bitcoin. É o ativo que sempre bate aí, dólar, ouro, enfim, qualquer outro aí. E é claro que os governos, eles estão aí tentando cada vez mais conseguir uma forma de regulamentar. E o que é regulamentar? É prender, digamos assim, a grosso modo, colocar a coleira. E vai ser muito provável que isso eles não consigam fazer, é claro, né, da maneira que eles esperam, mas vai ter aí algumas regulamentações para ajudar também as pessoas a terem um pouco mais de confiança. Mas eu compro Bitcoin, eu continuo comprando e se eu pudesse voltar lá, eu compraria todo o meu patrimônio em Bitcoin, sem sombra de dúvidas. E tem uma coisa, antes de finalizar, dentro do mercado de criptoativos, que é praticamente uma lei. A gente não vende Bitcoin, a gente só compra, tá? Porque o potencial dele é gigantesco, o crescimento exponencial é absurdo. E é claro que isso vai propiciar que mais pessoas fiquem milionárias aí. Então, a chance de ficar milionário, a chance de mudar de vida é agora, porque quando estiver lá em 2050, 2080, as pessoas vão querer retornar aqui para poder comprar Bitcoin, para ter essa chance, essa possibilidade que a gente está tendo. Então, por isso que eu compro, porque estamos aqui e eu queria retornar em 2010 para poder comprar Bitcoin. É claro que quem comprou naquela época lá, hoje, né, comprou e segurou,
hoje já tem a liberdade financeira e com certeza está vivendo uma ótima vida, acredito, né? Se Deus dá saúde, o resto a gente corre atrás, tá ok? Então, muito obrigado mais uma vez, curta o vídeo aí, né? Se você gostou, se inscreva no canal e vamos difundir esse conhecimento, vamos fazer que mais pessoas aprendam sobre o mundo dos criptoativos e, é claro, que mais pessoas alcancem a tão sonhada liberdade financeira, tá ok? Tchau, abraço, até a próxima, fui!